bom dia, minhas princesas preciosas, lindas filhas amadas de Deus. Mais um dia que o Senhor preparou para estarmos juntas na presença dEle, partilhando da palavra. E hoje nós vamos encerrar o nosso devocional de Esther. Hoje é o último dia que nós estaremos lendo sobre o capítulo de Esther. E amanhã nós vamos iniciar uma nova leitura. Nós vamos aprender com uma nova mulher da Bíblia. Gente, Esther vai deixar saudades, né? Bom dia, Jace. Bom dia, Bel. Bom dia, meninas. Que alegria. Hoje nós vamos ler o capítulo 9 e 10 de Esther. Quem já tá ficando com saudade? Mas não precisa ficar com saudade, que continuaremos aqui todas as manhãs para aprender com as mulheres da Bíblia, tá? Então vamos lá, vamos fazer a leitura hoje do capítulo 9 e 10. Os judeus matam os seus inimigos. Chegou o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que deveria ser cumprida a ordem do rei. Era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas o que aconteceu foi o contrário. Os judeus derrotaram os seus inimigos. Em todas as cidades do reino onde havia judeus, eles se reuniram para atacar os que queriam matá-los. Ninguém podia resistir aos seus ataques, pois todos estavam com medo deles. Todos os oficiais das províncias, isto é, os chefes dos vários povos, os representantes do rei e os governadores das províncias ajudaram os judeus, pois tinham medo de Mordecai. Eu vou ler de novo. Em todas as cidades do reino onde haviam judeus, eles se reuniram para atacar os que queriam matá-los. Ninguém podia resistir aos seus ataques. Todos os oficiais da província, isto é, os chefes dos vários povos, os representantes do rei e os governadores das províncias ajudaram os judeus, pois tinham medo de Mordecai. A fama dele se havia espalhado pelo reino inteiro e todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo e o poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Aquele homem que iria ser morto, aquele homem que não era ninguém, tá? Portanto, os judeus fizeram com seus inimigos o que queriam. Mataram todos com as suas espadas, não deixaram ninguém escapar. Em Suzã, a capital, eles mataram 500 homens. Mataram também os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Os nomes deles eram... Meu Deus me ajude a ler esses nomes agora. Os nomes deles eram Parsandata, Dalfã, Aspatá, Porata, Adalias, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. Mas os judeus não ficaram com os bens deles. Naquele mesmo dia, o rei foi informado de quantas pessoas haviam sido mortas em Suzã. Então disse a Esther: aqui em Suzã, os judeus mataram 500 homens e também os 10 filhos de Amã. E nas províncias, quanto eles terão matado? O que você quer agora? É só pedir. Se quiser mais alguma coisa, eu lhe darei. Gente, o rei estava completamente rendido a Esther. Qualquer coisa que Esther pedisse a ele, ele faria. Então Esther respondeu: se for do agrado do rei, dê autorização aos judeus de Suzã para fazerem amanhã o mesmo que tinham ordens para fazer hoje. E peço também que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados em forcas. O rei concordou e mandou ler a autorização em público em Suzã. E os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados em forcas. No dia 14 do mês de Adar, os judeus de Suzã se reuniram e mataram mais 300 homens na cidade, mas não ficaram com os bens deles. No dia 13 do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam. Mataram 75 mil inimigos e assim se livraram de todos os que odiavam, mas não ficaram com os bens dos mortos. No dia 14, eles descansaram e comemoraram com banquetes e festas.
Mas em Suzã, os judeus comemoraram no dia 15 do mês, pois nos dias 13 e 14 eles mataram seus inimigos e só no dia 15 descansaram. É por isso que os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o dia 14 de Adar com banquetes e festas e mandam comida uns aos outros. Mordecai escreveu tudo o que havia acontecido e mandou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do reino, tanto aos de perto como aos de longe. Nas cartas, ele ordenou que todos os anos eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois foi nestes dias que os judeus se livraram dos seus inimigos, e foi neste mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e festa. Portanto, que dessem banquetes e festas, mandassem comida uns aos outros e distribuíssem presentes aos pobres. Assim, os judeus, de acordo com o que Mordecai tinha escrito, começaram o costume de comemorar estes dias. Amã, filho de Amedata, descendente de Agag e inimigo dos judeus, tinha planejado acabar com eles e tinha mandado tirar a sorte. E isso se chama Purim. Tirar a sorte, se chama Purim, para resolver que ia matá-los. Mas Ester foi falar com o rei, e ele ordenou por escrito que o mal que Ramã havia planejado contra os judeus caísse sobre o próprio Amã. Portanto, enforcaram Ramã e seus filhos. Por isso que esses dias feriados são chamados de Purim, que é o plural da palavra pur. Como resultado da carta de Mordecai e de tudo que os judeus tinham visto e das coisas que aconteceram, eles resolveram que eles mesmos, os seus descendentes e os que se convertessem ao judaísmo, seguiriam o costume de comemorar todos os anos esses 2 dias, conforme Mordecai havia escrito. Ficou resolvido que daí em diante toda a família judaica, em todas as cidades das províncias do reino, comemorariam a festa de Purim, para que os judeus lembrassem sempre do que havia acontecido. Nunca, em qualquer época, deixariam de comemorar essa festa. A rainha Ester, filha de Abiail, também escreveu uma carta, junto com o judeu Mordecai, dando todo o seu apoio à carta que Mordecai já havia escrito a respeito da festa de Purim. Cópias da carta foram mandadas a todos os judeus das 127 províncias do reino, desejando-lhe paz e prosperidade, e confirmando que a festa de Purim devia ser comemorada nos dias marcados. Assim como haviam marcado para si mesmos e para os seus descendentes dias de festa e de jejum, eles deveriam seguir essas ordens do judeu Mordecai e da rainha Ester. A ordem de Ester, confirmando as instruções para a comemoração de Purim, foi escrita num livro. O rei Xerxes obrigou os moradores do seu reino, tanto os do litoral como os do interior, a fazerem trabalhos forçados. Todas as grandes, maravilhosas coisas, presta atenção. Todas as grandes, maravilhosas coisas que Xerxes fez e também a história completa de como colocou Mordecai num alto cargo do seu governo. Tudo isso está escrito nos livros da história dos reis, da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição no reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez isso tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. Então, só para vocês entenderem, né? A festa de Purim era a festa que os judeus comemoram, e essa festa é comemorada até hoje, pois foi o dia que eles conseguiram vencer o decreto de Amã e mudaram a sua sorte. Gente, hoje é o fechamento do livro de Ester. Hoje é o fechamento de tantos aprendizados maravilhosos que nós tivemos nesses 9 dias de leitura do livro de Ester. E a única coisa que vem para mim aqui para falar para vocês é: não importa o que está acontecendo hoje com você.
Não importa como está a sua vida, não importa como está o seu casamento, não importa como está o seu financeiro, não importa como está a sua saúde, não importa o quão no fundo do poço talvez você esteja. Não importa em qual área você esteja enfrentando uma grande dificuldade. Não importa como está hoje. Se você se render ao Senhor, se você buscar ao Senhor de todo o seu coração, se você se posicionar naquilo que Ele tem te chamado para fazer, se você for obediente, se você confiar em Deus, se você buscar a santidade, se você buscar a sua verdadeira essência, a sua verdadeira identidade de mulher, na sua feminilidade, naquilo que Deus te criou para ser, naquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos para fazer. Se você se voltar para o teu primeiro e principal ministério, que é a tua casa, que é o teu lar, que é o teu autocuidado, que é o teu relacionamento com Deus, que é o cuidado com os teus filhos. Não importa como está hoje, mas vai chegar o dia de Purim na sua vida. Assim como vai chegar o dia de Purim na minha vida. Mas antes, e isso eu sinto claramente que Deus está dizendo para mim, Ele está reforçando para mim, e Ele me pede para dizer para você. Vai chegar o dia da promessa se cumprir. Vai chegar o dia, meu Deus, que você vai festejar as coisas que Deus promete na palavra e que Ele já prometeu para você que Ele faria na sua vida. Mas antes disso, presta atenção. Antes da promessa se cumprir, antes desse dia chegar, antes de você poder festejar, você vai precisar passar pelo processo. E entender que para todas as coisas existe um tempo certo de acontecer. E a gente viu claramente isso no livro de Esther. Existe um preparo, existe um tratamento que Deus quer fazer nas nossas vidas. Tudo isso aqui que nós lemos não aconteceu do dia para a noite. Não aconteceu do dia para a noite. Primeiro, que demorou quantos anos para Esther ser chamada, para ir passar pelo concurso e ver se ela poderia estar qualificada para ser rainha ou não. Esther já era grande, Esther já era adulta, certo? E depois Esther foi levada ao palácio, mas ela não foi feita rainha direto. Ela passou por um período de tratamento. Esther ficou um ano isolada, sem ver seu primo, sem ver o rei, somente sendo cuidada, tratada, moldada, forjada, aprendendo como ser rainha. Esther ficou um ano aprendendo como ser rainha, caso ela fosse nomeada rainha. Caso ela fosse nomeada rainha. Porque ela não sabia se ela seria ou não. Tinham várias outras mulheres ali que poderiam ser. E todas as mulheres, independente se elas seriam ou não nomeadas, elas ficaram um ano passando pelo tratamento. Um ano aprendendo, caso elas fossem viver aquele momento. E para mim é nítido que Deus está dizendo para nós: eu quero te dar, eu quero fazer na sua vida, eu vou fazer na sua vida, porque eu posso todas as coisas. Eu posso mudar do dia para a noite a tua sorte, assim como foi com Mordecai, que mudou do dia para a noite, da água para o vinho. Só que não é no imediatismo, não é quando eu quero, não é quando você quer, é quando nós estivermos prontas. É quando no tempo certo Ele vê que nós estamos posicionadas, que nós estamos respondendo o chamado, que nós não estamos nos rendendo aos padrões deste mundo, mas nós estamos buscando na palavra aquilo que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir.
tudo isso que nós conversamos no decorrer desses 9 dias. Sobre sabedoria, sobre feminilidade, sobre o papel da mulher, sobre como a mulher auxilia o homem, sobre o poder de intimidade que a mulher tem, sobre o joelho no chão, sobre jejum, sobre oração, sobre chamado, sobre propósito. Quantas coisas mais nós aprendemos aqui nesse livro de Esther. Sobre o que uma mulher tola pode fazer com a família dela, com a vida dela. Como a tolice de uma mulher pode destruir toda a história dela e da descendência dela. Nós vimos aqui ao longo desses 9 dias. E hoje é como se Deus claramente dissesse para nós, para mim e para vocês: vocês precisam decidir. Vocês precisam escolher o que fazer e ir até o fim. Ir até o fim. Eu não sei o que você está passando, eu não sei há quanto tempo você está passando. Mas eu sei o que eu tenho buscado e eu sei há quanto tempo eu também tenho buscado. E às vezes eu também me pergunto, até quando? Quando vai se cumprir? Mas quando eu paro para ver tudo que Deus trouxe pra gente ao longo desses capítulos, eu vejo o quanto a minha jornada já me transformou. Eu olho pra Carol de 2 anos atrás e eu não é mais a mesma pessoa, entende? Não é mais. Eu olho para as coisas, para como eu estava há 2 anos atrás, quando eu decidi dizer sim ao processo. Eu olho como eu estava, como estava o meu financeiro, como estava a minha vida. Eu estava com início de depressão. Eu estava endividada da último fio de cabelo até o dedinho do meu pé. Com 2 crianças pequenas. Então eu olho para como a minha vida estava há 2 anos atrás e como ela está hoje, e eu vejo o quanto eu tenho aprendido, o quanto eu tenho amadurecido, o quanto eu tenho mudado. Claro, ainda tenho muito para aprender, ainda tem muita coisa para ser restaurada na minha vida, ainda estou no processo, ainda não estou com todas as contas redondinhas, certinhas. Mas entende que quando a gente começa a olhar como eu estava e como eu estou hoje, a gente vê que tá funcionando sim, que tá dando certo. Quando eu olho como os meus filhos estavam e como eles estão hoje, é como se eu visse realmente florescer todas as coisas que Deus vem trabalhando na minha vida. E hoje Deus diz para nós, vai chegar o tempo da promessa por completo se cumprir. Porque eu te chamei. Eu te chamei, mulher. Eu chamei você que tá aqui. Ele chamou você que está aqui me ouvindo. Não é por acaso. Não ache que é por acaso que você tá aqui. Não ache que é por acaso que você está aqui. Então vai chegar o dia que a promessa por completo vai se cumprir na sua vida. Eu não sei o que você tem pedido para Deus, mas eu tenho pedido a restauração de todas as coisas na minha vida. Então é grande o que eu peço para Deus, não é pequeno. É grande o que eu tenho pedido para Deus, porque eu não peço a restauração numa área específica. Eu peço a restauração de todas as coisas na minha vida. Então, para eu viver a grandiosidade dessa promessa, entende? Que eu tenho que estar disposta a passar pelo tempo de espera. Ontem eu vi uma frase que ela cai muito bem nesse momento. A frase dizia assim: não tenha pressa, mas não perca tempo. O que isso significa? Não tenha pressa porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele faz no de repente, ele faz do dia para a noite. Mas esse do dia para a noite existe uma história por trás, existe um contexto por trás. Então não tenha pressa. Não importa se vai acontecer daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Nós não podemos ter pressa para as coisas acontecerem, mas nós não podemos perder tempo. Não é ficar sentada esperando.
Entende? É você passar pelo processo, é você aprender. Tá, se eu busco uma restauração no meu casamento, então eu vou sentar e vou esperar o dia que Deus vai trazer o meu marido de volta na porta da minha casa e falar: olha, estou arrependido, vamos ficar juntos para sempre, vamos nos casar, conforme manda a lei dos homens, conforme manda a lei de Deus, e vamos reconstruir a nossa família. Aí eu só sento e espero? Não, o que eu faço? Eu vou, neste período, não fico perdendo tempo. Eu vou trabalhando em mim, a minha restauração, o que eu preciso aprender, o que eu preciso mudar, o que eu entendo que eu fiz de errado lá atrás e que eu preciso melhorar agora. Eu vou buscar restaurar a minha identidade, a minha feminilidade. Eu vou aprender a ser uma esposa que auxilia o marido, que honra o marido, que eleva o marido. Eu vou tratar de cuidar da minha vida financeira para deixar redondinho, porque se esse foi o problema no meu casamento, então não pode se repetir. Então eu preciso resolver isso. Então, nesse tempo de espera, eu não posso ter pressa, porque a pressa, ela nos tira do foco. A pressa, ela não é a favor de Deus, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, mas eu não posso perder tempo. Então, eu preciso continuar fazendo a minha vida andar, mas cuidando de mim, cuidando do meu emocional, cuidando do meu espiritual, alimentando a minha alma, cuidando do meu financeiro, cuidando da minha casa, cuidando dos meus filhos, aprendendo o que eu preciso aprender, trabalhando nas coisas do Senhor, como eu venho fazendo, e buscando ser um pouco melhor a cada dia, buscando ser mais parecida com Jesus a cada dia, porque esse é o propósito, né? A palavra diz que o propósito é esse, que nós podemos ser um pouquinho mais parecidos com Jesus todos os dias. Então, não tenha pressa, mas não perca tempo. Não perca tempo. Se você está aqui, só foi ouvindo o devocional, só foi ouvindo, mas ainda não começou a praticar nada. Carol, mas como que eu pratico isso? Como que eu aplico isso, esses aprendizados? Cada detalhezinho do seu dia a dia, cada coisinha do seu dia a dia, sabe? Pequenas coisas, pequenas doses diárias. É um dia que era para você dar uma respostada e você fica em silêncio. É um dia que era para você ter ido lá e gastado com algo sem necessidade, mas que você entendeu que não era o momento e você tomou uma decisão sábia com relação ao seu financeiro. É um dia que você sabe que você precisa buscar mais a presença. Então, ao invés de perder tempo assistindo algo que não lhe agrega ou ouvindo algo que não lhe agrega, você vai buscar a presença. É um dia que, ao invés de ficar no celular o dia inteiro, você tira um tempo de qualidade com seus filhos. São pequenas coisas, dia após dia, que você vai fazendo. Mesmo de forma forçada, mesmo que você não tenha vontade, mas por obediência, por temor a Deus. Porque aqui no capítulo 9, ele traz que muitas pessoas ajudaram os judeus. Os governadores, os funcionários ajudaram os judeus por medo de Mordecai. Então, tem coisas na nossa vida que a gente vai precisar fazer, mesmo sem entender, mesmo sem concordar de imediato, mas porque Deus está mandando. Nós precisamos estar sensíveis às ordens de Deus. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo na nossa vida e sermos obedientes naquilo que Ele nos pede. Por mais que a gente não entenda naquele momento, mas ali na frente a gente vai entender. Então, para fechar o devocional de Esther, para encerrar todos os aprendizados que nós tivemos com Esther, eu acredito que é isso que Deus esteja querendo dizer para nós. Olhe para o seu processo, olhe para você. Veja onde você estava e veja onde você está. Se você já está nessa caminhada de busca, de intimidade, de restauração, talvez você vai perceber que, mesmo com todas as dificuldades, você já está melhor do que antes. E se você está começando agora, se você está sendo chamada agora para essa caminhada, entenda, vai melhorar, vai melhorar.
quanto vai melhorar? Depende de você, depende da sua entrega, depende do quanto você vai se dedicar ao processo. Esther, ela não foi feita a rainha do dia para a noite. Ela passou 1 ano de tratamento. Depois, para ela salvar o povo dela, ela precisou se posicionar. Ela jejuou, ela orou. Mordecai, ele não se rendia a uma pessoa idólatra. Ele não se curvava a Amã, que representa aqui, como a gente viu, nesse nosso contexto de aprendizado, o próprio diabo, né? Ele não se rendia às coisas do mundo, digamos assim, né? Trazendo para o nosso aprendizado. Ele não se rendia ao que as pessoas falavam para ele, mas ele permanecia firme naquilo que ele acreditava. Então, mulher, permaneça firme na sua promessa. Permaneça firme naquilo que Deus colocou no seu coração. Permaneça firme naquilo que Deus já te entregou. Mas não tenha pressa. Só que não perca tempo. Não perca tempo. Comece hoje, comece agora. Buscar, restaurar. Viver de acordo com a palavra. Ser melhor todos os dias. Trabalhar para que você seja melhor todos os dias. Através do seu trabalho, através da sua vida, através do relacionamento com os seus filhos, com o seu marido, com cuidado com a sua casa, com a sua saúde. Existem tantas coisas que nós precisamos fazer, mas não precisa ser tudo de uma vez. Vai um pouquinho de cada vez, mas começa. Não perca mais tempo. Comece. E vai chegar um dia, sem nós nem percebermos, sem nós nem estarmos esperando, que de repente Deus vem e muda a nossa sorte. Que de repente Ele nos tira, simplesmente nos arranca desse lugar e do dia para a noite Ele nos coloca num lugar de honra. Assim como Ele fez com Mordecai. E aqui no capítulo 10, como eu li para vocês, olha o que fala sobre o rei Xerxes. Lembra? Aquele rei sisudo. Aquele rei insuportável. Aquele rei que não tinha misericórdia de ninguém. Fala todas as grandes e maravilhosas coisas que Xerxes, o rei, fez. E também a história completa está escrito no livro da vida. E existem algumas versões da Bíblia que trazem alguns fatos a mais, né? Que trazem que a rainha Esther, ela não ficou mais vivendo separada. Ela foi viver lá no palácio com o rei. E eles passaram a viver juntos, a governar juntos. Meu Deus, eu fico arrepiada com isso. Olha, eu tô toda arrepiada. Não deve ter sido fácil para Esther. Bom dia, Mateus. Não deve ter sido fácil para Esther. Não deve ter sido fácil para ela. Suportar o processo. Passar por tudo que ela passou. Mas, gente, a sabedoria de Esther, a sabedoria dessa mulher, transformou um rei que era conhecido pela sua ruindade, pela sua falta de misericórdia. A forma de Esther de conduzir as coisas. Sabedoria, a feminilidade, saber o tempo de silenciar e saber o tempo de falar. Tudo isso fizeram com que Esther conseguisse transformar o coração daquele homem. E fizeram com que Esther vivesse de fato um casamento que glorificasse o nome de Deus. Porque é isso que Deus quer. Que é uma vida que glorifique o nome dele, um casamento que glorifique o nome dele, uma vida financeira que glorifique o nome dele, uma saúde que glorifique o nome dele, um relacionamento com os filhos que glorifique o nome dele. Como glorificar a Deus em meio a todas as coisas e todas as áreas da nossa vida? Sendo o melhor que nós pudermos. Onde as pessoas olham e falam assim, meu Deus, a forma como você trata os seus filhos é diferente. A forma como você se relaciona com seu marido é diferente. A forma como você cuida da sua saúde é diferente. Porque glorifica a Deus. Então esse é o objetivo.
glorificar o nome de Deus. E Esther, na sua sabedoria, ela transformou o casamento dela. Ela transformou a vida dela. Ela transformou a vida do primo dela. Ela transformou a vida do povo dela. Ela transformou a vida da descendência dela. Por causa de uma mulher. Uma mulher que Deus levantou. Uma mulher que Deus posicionou. Por causa de uma mulher que Deus transformou, que Deus moldou, que Deus forjou, por causa de uma mulher. Toda a história de um povo inteiro foi mudada, por causa de uma mulher, que disse sim ao seu chamado, que disse sim ao seu propósito, por causa de uma mulher que disse sim ao processo de tratamento. Por causa de uma mulher que suportou passar pelo processo. Por causa de uma mulher que se levantou em temor ao Senhor. Por causa de uma mulher que dobrou seus joelhos, orou e jejuou. Por causa de uma mulher. Eu sou essa mulher. Você é essa mulher. E não dá pra desver, não dá pra desouvir, digamos assim, né? Não dá para apagar as coisas que nós estamos vendo e ouvindo aqui nesse devocional. Não tem como fingir demência pro que nós estamos vendo aqui. Porque hoje você sabe que você é essa mulher que vai mudar a história. Não só a sua, mas da sua família, dos seus filhos, da sua descendência, do seu povo, das pessoas que estão ao seu redor. Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, é com grande alegria, com grande gratidão que nós queremos te agradecer por mais esse dia, por mais esse devocional, pela tua presença, ministrando e ensinando tanto ao nosso coração. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos ensinou ao longo dessa leitura do livro de Esther. Quantos aprendizados, Pai. E que todos esses aprendizados, eles continuem reverberando no nosso interior, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma. Que cada aprendizado aqui, que ele continue sendo ministrado em nós todos os dias. Que o Espírito Santo de Deus recaia sobre nós e venha todos os dias nos lembrar por que é que o Senhor nos chamou. Venha todos os dias nos lembrar do nosso chamado, do nosso propósito, da nossa posição como mulheres. Que todos os dias o Espírito Santo de Deus venha nos lembrar que não importa como está, mas é o processo. Só suporta o processo quem entende o propósito. E o Senhor nos colocou aqui para entendermos o propósito, para podermos suportar passar pelo processo. Então que o Espírito Santo de Deus venha todos os dias lembrar ao nosso coração que tudo é por um motivo maior. E é por isso que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. É por isso que nós estamos buscando o que nós estamos buscando. É por isso que nós estamos nos submetendo a sermos transformadas, a sermos moldadas, a sermos modificadas. Pai, como eu te agradeço por esse tempo. Como eu te agradeço por cada ministração, por cada palavra, por cada ensinamento teu. Muito obrigada por cada pessoa colocada aqui para ouvir, por todas as pessoas ao vivo, por todas as pessoas no gravado. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado com a nossa vida. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Eu te agradeço, eu te honro. Nós queremos glorificar o teu nome. Nós queremos ser mulheres que honram e glorificam o teu nome, Pai. Nos ajude a passar pelo processo. Nos ajude a viver o processo. Porque nós queremos chegar no dia da festa, no dia de comemorar a promessa e poder dizer que foi uma linda jornada, uma jornada que ela está só começando aqui. Muito obrigada, Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus, amém.